E aí, investidores, hoje a gente está aqui para comentar da atualização do Banco do Brasil que ele fez sobre os proventos. Vem aqui comigo para a tela do computador. Pessoal, estou aqui no site da Suno para comentar sobre essa atualização, tanto aí dos dividendos quanto do JCP. Eu acho importante trazer isso aqui para vocês, pessoal, principalmente, né, para quem é investidor aí do Banco do Brasil. Não é uma atualização assim relevante, um número assim que vai fazer muita diferença, mas o banco em si, ele vem se mostrado bastante eficiente, tanto aí nos lucros, né? Ele teve lucros recordes, quanto também aí nos seus números, né? Nos seus indicadores de modo geral, ele está com indicadores bastante interessantes. E é isso que a gente vai comentar nesse vídeo também, sobre o banco e sobre essa atualização dos proventos. Bom, então, primeiramente, né, o Banco do Brasil comunicou ontem, segunda-feira, dia 22, uma atualização sobre o valor por ação de dividendos e JCP, que serão pagos aí no dia 31 de agosto, no finalzinho desse mês. Os proventos foram anunciados dia 10 de agosto. Só lembrando, pessoal, que quem não segue a gente lá no Instagram, vai lá, @Infobolsa Investimentos, segue a gente, porque a gente avisou por lá. A gente falou desses proventos, né? Comunicou a data com, data de pagamento. Então, ou a gente faz publicação lá, ou a gente faz vídeo por aqui. Por isso que é importante você seguir a gente em todas as redes sociais. O valor bruto, né, informado foi de 2,2 bilhões, sendo 571,2 milhões em dividendos e 1,6 bilhão em JCP. Só lembrando, pessoal, que o JCP a gente precisa descontar 15% de imposto de renda, porque tem uma retenção de 15% direto na fonte, beleza? Bom, então esses aqui foram os valores que foram atualizados. Olha só, para dividendos, ele passou aí de 20 centavos para 20 centavos, 38. Então esse valor aqui mudou muito pouco. Já o JCP mudou aí praticamente um centavo, foi de 57 para 58 centavos. No final das contas, como eu disse para vocês, essa mudança ela não representa muita coisa para o acionista, para o investidor. Você vê aí um centavo por ação, né, praticamente é pouca mudança, não vai mudar muita coisa. Só que, como eu disse para vocês, a gente não está aqui só para comentar dessa mudança, dessa atualização que teve. Duas coisas, pessoal, que eu acho interessante aí que o Banco do Brasil ele faz essa atualização, outras empresas também fazem, né? Outras ações também fazem essa atualização dos proventos. Eu acho interessante porque, assim, se ele anuncia numa determinada data e ele paga em outra, né? É importante ter essa atualização. Então, olha só, aqui no Estados Invest ainda está desatualizado, né? 20 centavos, 0,01, agora passou a 20 centavos, 38. E aqui o JCP de 57 passou para 58 centavos. Isso é interessante, eu acho que é importante ter essa atualização, porque a gente sabe que no Brasil a gente tem, historicamente falando, aí, taxas Selic muito altas, IPCA muito alto, então o investidor também não pode perder dinheiro com isso. Bom, em relação às datas, pessoal, a data com, olha só, apenas os investidores com a ação do Banco do Brasil no fechamento de hoje, 22 de agosto, ou seja, ontem, né, segunda-feira, essa notícia aqui é de ontem, terão direito a receber os rendimentos. E a partir do dia 23, que é hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo, as ações serão negociadas sem direito aos dividendos. Falando nisso, deixa eu ver aqui se o mercado já abriu, para a gente ver se tem algum desconto aí na ação. Olha só, ao invés de desconto, a ação abriu em alta, né? Olha só, abriu com alta de 1,24%. Isso mostra, né, que cada vez mais os acionistas, os investidores têm se interessado pelo Banco do Brasil. Bom, e só para comentar aqui das cotações do Banco do Brasil, ele tem muito histórico para a gente poder analisar. Eu, particularmente falando para vocês, já falei aqui, falo de novo, né? Eu não gosto muito de empresas que tem muito viés político, que acaba que tem muita ligação política, né? Apesar do banco aí ser uma sociedade de economia mista, mas ele tem participação no governo em 50%, então assim, é uma participação assim que impacta demais, né? Isso é complicado. Eu invisto sim em algumas empresas como a Sanepar, né, que tem participação no governo, mas é outra história. O Banco do Brasil tem se mostrado bastante eficiente, a gente vai ver aqui alguns indicadores dele, mas é isso que você precisa saber antes de você investir. Bom, ele está com yield aí de 9,27%. Esse yield aqui, pessoal, ele está caindo um pouco. Por quê? Porque as ações estão subindo, a cotação está subindo. Então, isso faz com que o dividend yield, que é baseado no preço da ação, ele caia um pouco.
Mas olha só, ele pagou R$ 3,84 nos últimos 12 meses, isso é muito interessante. E no último ano, se a gente olhar aqui, ele teve uma valorização, né, se a gente pegar desde aqui até o dia de hoje, ele teve uma valorização de 42%. Então, além do banco te remunerar aí com os dividendos, ele também está remunerando com a valorização da ação caso você venda. Então isso é interessante, como o poder das ações, dos investimentos de modo geral afetam a nossa vida e fazem você ter um patrimônio muito relevante no longo prazo. Bom, o preço sobre lucro dele está em 5, então isso indica, né, com base nesse indicador, que as ações estão baratas. Claro que a gente não pode olhar só esse indicador, a gente tem que olhar o banco em si como um todo, levar em consideração todos os indicadores, mas o preço sobre lucro indica sim que ele está descontado. Bom, VPA de 53, um VPA muito alto, um LPA de 8,22, lembrando que a gente vai calcular o preço justo dele daqui a pouco. Liquidez corrente, nem se fala, absurdo, muito alta. A gente não tem indicadores aqui de endividamento, né? Eu olhei tanto aqui no Fundamentos quanto no Status Invest, mas não tem esses indicadores. Mas, diga-se de passagem, pessoal, é um banco que apresenta números interessantes, tem uma margem líquida aí de 12%, razoável, um ROI de 15% também razoável, e o crescimento dos lucros aí de 27%. O Banco do Brasil, né, a gente já fez vídeo sobre ele aqui, sobre esses lucros, né, lucros recordes, então ele tem se mostrado bastante eficiente. E agora, pessoal, deixa eu pegar aqui para a gente poder calcular o preço justo dele. Então, para calcular, lembrando mais uma vez que isso aqui não é uma recomendação, isso aqui é uma fórmula especulativa que a gente sempre traz, mas que vocês pedem bastante, mas eu preciso lembrar todo mundo, principalmente para quem está começando. BBAS3, coloquei aqui, já vai puxar então o preço atual da ação. Eu só preciso do LPA, que é de 8,22, 8,22. E do VPA de 53, isso aqui vai distorcer um pouquinho a conta, mas é o que a gente precisa, é o indicador. E com base na fórmula de Benjamin Graham, pessoal, ele tem um preço justo aí de R$ 99,00. O preço atual dele R$ 41,00. Então, isso dá uma margem de segurança de 140%. Só lembrando, né, isso aqui, mais uma vez, é uma fórmula especulativa, tá? Então, assim, com base nessa fórmula, a gente pode ver que o banco está descontado. Agora, se vale a pena, se não vale, você que tem que decidir. A gente precisa levar em consideração, deixa eu abrir aqui outro site, pessoal, Fundamentei, para a gente poder dar uma analisada aí no Banco do Brasil. Pera aí, deixa eu fazer o login aqui, eu já volto. Pessoal, fiz o login aqui, estou aqui com o Banco do Brasil, no site do Fundamentei. Esse site que é muito interessante, que a gente consegue olhar alguns indicadores, pessoal, que muitas vezes é esquecido pelos investidores. Inclusive, tem até uma avaliação aí do próprio site, né, que o próprio site faz. Isso é muito interessante, eu acho que é muito válido a gente olhar quando a gente vai investir numa empresa. Olha só, então ele é do segmento de listagem novo mercado, esse aqui é o melhor segmento que a gente tem atualmente. Tem um tag along de 100%, isso é muito bom, é muito interessante para o investidor de longo prazo. E tem um free float aí de 50%. Então, apesar, né, de ter 50% de participação do governo, olha só, ele tem 50% do governo, que é o próprio controlador, né, do Banco do Brasil, mas é um banco que, como eu disse para vocês, tem apresentado resultados interessantes. Então, cabe a você, investidor e investidora que está pensando em investir no Banco do Brasil, falar se é um bom investimento, se é um ruim investimento, se vale a pena ou se não vale. Inclusive, deixa aqui para mim nos comentários o que você acha, qual a sua opinião sobre o Banco do Brasil.